Oi, gente, tudo bem? Eu tô de volta agora com a parte 2 sobre gráficos de funções do tipo f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. Na parte 1, nós vimos a comparação entre as funções seno de x e seno de x mais um d, tá? Onde esse d escolhido no vídeo anterior foi π, tá? X mais π e x menos π, tá? Então, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você vá olhar o vídeo anterior, porque aí eu falo da diferença, ou não, do período e da imagem dessas duas funções. No vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui a comparação entre a função seno de 2x e a função seno de x. Então, a função seno de x é essa função aqui em amarelo. Vamos colocar aqui os valores no eixo. Então, aqui é 0, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui é 1, tá? Seno de π, aqui é π é 0. Seno de 3π sobre 2, então aqui é 3π sobre 2, aqui vai ser menos 1, tá? E aqui 2π, que vai ser 0, de novo. Ok, e aí completa o período de 2π da minha função seno de x, como a gente viu na parte 1 desse vídeo, tá? Dessa série de vídeos. Bom, e aí, vamos voltar nossa atenção para a função seno de 2x, que é essa função aqui em verde. Então, vamos analisar o seguinte. Quando 2x é 0, tá? Que é o meu argumento aqui do seno, tá? Quando 2x é 0, x é quanto? X é 0. Então, eu estou exatamente aqui nessa posição, tá certo? E seno de 0 é 0. Então, é esse ponto aqui que eu coloquei. Quando 2x dá π sobre 2, ou seja, quando o argumento do meu seno aqui dá π sobre 2, x é quanto? X é π sobre 4. Então, esse valor aqui de x é π sobre 4, e nesse π sobre 4, o seno é exatamente 1, tá? Seno de 2x, tá certo? Seno de 2 vezes π sobre 4, que dá π sobre 2 é exatamente 1. Bom, continuando. Quando 2x é π, x é quanto? Quando 2x é π, x é π sobre 2. Bom, então, quando x é π sobre 2, a minha função seno de 2x vai ser 0. Continuando, quando 2x é 3π sobre 2, o seno vai dar menos 1, mas quem é x? X é 3π sobre 4. Então, esse valor aqui, 3π sobre 4, que vai dar menos 1 aqui, tá certo? E, finalmente, quando 2x é 2π, isso vai dar x igual a π. Então, dá esse valor bem aqui, porque quando 2x é 2π, seno de 2x é 0. Ok, gente? Então, eu tenho uma volta completa da minha função seno de 2x. Começou com 0 aqui, deixa eu salientar aqui, começou com este 0 e foi até 2π. E isso corresponde a que valores de x? Começou com x igual a 0 e foi até x igual a π. Então, qual é o período dessa função? É π menos 0, que você pode ver facilmente aqui. Deixa eu colocar aqui em outra cor. Essa distância daqui para cá, nós mostramos que o período dessa função
é π e, portanto, é diferente do período da função seno de x. Então, qual foi o fator que foi introduzido na nova função seno que alterou o meu período? Reparem que foi exatamente esse 2 aqui, esse 2 que multiplica x. Nos exemplos anteriores, nós tínhamos seno de x mais d e seno de x menos d. Então, o coeficiente de x era 1, tá? Então, o período não se alterou. Aqui, agora, o coeficiente de x é 2. E o período é exatamente 2π sobre 2, que vai ser, eu vou mostrar mais na frente, que vai ser exatamente esse 2 aqui, tá certo? Desse coeficiente de x. Então, indicando o seguinte, se eu olhar para minha expressão geral, essa daqui, então o período dessa função vai ser 2π sobre o coeficiente de x, que é c. E tá aí a gente tem a fórmula do período para determinar o período de qualquer função seno escrita nesse formato aqui, tá? Bom, então vamos continuar. Agora a gente quer saber sobre a imagem, tá certo? Bom, eu vou rapidamente limpar aqui esse visual para a gente voltar à imagem, e aí eu volto já já. Então, depois de limpar um pouquinho aqui o visual, vamos olhar agora para a imagem. Será que a imagem ficou alterada? Então, basta olhar aqui para meus valores de y assumidos tanto por uma quanto pela outra função, tá? E nós vemos que não alterou a minha imagem, né? Ela continua assumindo valores que vão de -1 até 1, todos esses valores aqui dentro desse intervalo. Então, a imagem da função seno de 2x é exatamente -1 até 1, intervalo fechado que vai de -1 até 1. Então, a gente está vendo que esse coeficiente aqui de x, como eu coloquei aqui, ele está afetando apenas o período da função, mas ele não afeta a imagem, tá certo? E aí, daqui a pouco, a gente vai ver qual é o parâmetro dessa função aqui que vai afetar a imagem da função, tá certo? Que eu vou ter uma função que é uma imagem que é diferente dessa daqui. Bom, a seguir, eu vou mostrar uma variação dessa função aqui, seno de 2x, tá? Com outro valor de coeficiente de x. Nesse caso aqui, o valor é 1/2 de x. Agora eu tenho aqui, ó, essa função seno de 1/2 de x. E o que vai acontecer, tá? Vamos primeiro calcular o período dessa função, tendo em conta, tá, os valores que essa função 1/2 de x pode assumir. 1/2 de x pode ser 0, 1/2 de x pode ser π sobre 2, depois π, 3π sobre 2 e novamente 2π, completando um ciclo completo de 2π, tá? De período 2π. Então, vamos lá, eu vou fazer a conta aqui embaixo. Quando 1/2 de x é 0, quanto é que vale o x? Vale 0, tá certo? E a minha função é essa daqui em azul, eu tenho aqui o meu valor 0, tá? X é 0 e 1/2 de x é 0 e, portanto, seno de 0 é 0. Depois, eu tenho 1/2 de x, π sobre 2. Quanto é que 1/2 de x dá π sobre 2? Quando x é π. Então, π é exatamente aqui. Então, nesse valor de π, quando x é π, 1/2 de π é exatamente π sobre 2, então isso aqui dá 1, tá ok? Eu não falei, mas esse gráfico aqui em amarelo, em marrom,
ele é a função seno de x. É a função original para a gente ver a diferença entre a nova função azul, seno de 1/2 de x, e a função original seno de x. Continuando, quando 1/2 de x é igual a π, quanto é que vale x? X vai valer 2π. Então, nesse valor aqui, que é 2π, a função seno de 1/2 de x é 0. E reparem, deixa eu salientar aqui, reparem que daqui até aqui, ou seja, de 0 até 2π, nós temos o período da função seno de x, ok? Então, esse período aqui de 2π da função seno de x está correspondendo à metade do período da função seno. Ainda tem mais um pedaço da função, desculpa, da função seno de 1/2 de x. Deixa eu escrever aqui em cima, porque ficou lá para cima, seno de 1/2 de x. Bom, continuando então. Quando 1/2 de x é 3π sobre 2, x é 3π. Então, 3π é exatamente aqui, opa, tá certo, 3π sobre 2, ela vale -1, tá? Quando seno de 1/2 de x é 3π sobre 2 aqui, então a função vale -1. E, finalmente, quando 1/2 de x é 2π, x é 4π, e a minha função vale 0, porque seno de 1/2 de x vai dar seno de 2π, que é 0, tá? Então, aqui é 4π. Bom, isso mostra, então, que o período dessa função azul vai de 0 até 4π. Notem, deixa eu pegar outra cor aqui. Notem aqui, de 0 até 4π, tá? Então, esse período aqui, 4π menos 0, é exatamente 4π. Bom, mas anteriormente, no gráfico anterior, eu disse que o período era 2π sobre o coeficiente do x aqui na função. E o coeficiente de x aqui na função é 1/2, né? Então, p é 2π dividido por 1/2 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1/2, que é 2. Logo, p é 4π, tá? Exatamente como nós fizemos aqui embaixo, tá? Nós fomos vendo valor a valor, tá? Essa coluna aqui, quando 1/2 de x é 0, quando 1/2 de x é π sobre 2, até quando 1/2 de x é 2π, tá? E aí, nós vimos que isso corresponde aí de x igual a 0 até x igual a 4π, mostrando que o período dessa nova função é 4π. Ok, gente? Bom, então, novamente, nós mostramos que esse parâmetro aqui, que é o coeficiente de x, ele alterou o período. E a imagem? Então, vamos olhar aqui a imagem. Reparem que a imagem, a gente sempre obtém valores que vão de -1 até 1, tá? Reparem que aqui os valores obtidos pela função não se alteraram, tá? Então, a imagem, novamente, é esse intervalo todo aqui no eixo y, que vai de -1 a 1, tá? Então, a imagem da função seno de 1/2 de x é o intervalo que vai de -1 a 1, tá? Mostrando novamente que esse parâmetro, esse coeficiente de x não altera a imagem. Bom, na parte 3 desse vídeo, nós vamos ver, começar a ver qual é o parâmetro que pode, ou quais os parâmetros que podem alterar
a imagem, tá? Então, até o próximo vídeo.